Boa tarde, pessoal. Para quem já conhece meu canal, já viu um vídeo onde eu fiz um painel de controle de aquário, né? E várias pessoas me pediram um projeto, mas na época que eu fiz o painel, eu fiz ele de cabeça, fui montando à medida que eu ia pensando em alguma coisa, eu ia melhorando ele. Então eu prometi que eu iria fazer outro painel passo a passo, porque o vídeo anterior eu já mostro ele pronto e explico como eu fiz, mas eu não fiz o projeto no papel. Então esse eu vou fazer do zero, vou gravar todas as etapas, passo a passo, solda, o que liga onde, fazer explicação de cada item para que quem tem interesse em fazer o painel de controle para o aquário possa acompanhar no vídeo e fazer e economizar uma grana e ter mais organização no, no controle aí do aquário. Então, nesse primeiro vídeo eu vou apresentar os materiais que nós vamos precisar. Deve ter aí um intervalo entre a gravação de cada vídeo de 1 a 2 semanas, tá? Porque como eu trabalho também durante o dia, chego em casa só à noite, fica bem complicado para mim estar gravando os vídeos e provavelmente eu só vou conseguir ir retomando nos finais de semana. E uma outra coisa, eu já vou pedir desculpa adiantado, a câmera vai ficar tremendo um pouco, porque ela está na minha mão, eu estou filmando com o tablet, eu tinha feito o pedido de um suporte para manter o tablet estável enquanto eu faria as gravações, mas infelizmente ele não chegou a tempo. Mas esse primeiro vídeo eu acho que vai ficar assim, mas a partir do segundo, quando for ter solda, já não vai ter como eu ficar com as duas mãos, com uma das mãos ocupadas. Então só esse primeiro vídeo mesmo que vai ficar assim, mas é até bom que eu consigo aqui caminhar mostrando tudo que a gente vai precisar. Bem, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é a caixa, tá? Que vai ser feita o painel. Essa é uma caixa plástica, ela é chamada caixa de montagem. Eu comprei ela na loja elétrica. O preço dela foi, se eu não me engano, R$69 ou 65. E ela é uma caixa de PVC, é anti-chama, ela é própria para fazer montagens elétricas dentro dela. Essa caixa aqui, ela tem 21 centímetros de altura, 21 centímetros de altura, por 18 de largura, por 12 de profundidade. E é nela que nós vamos fazer o projeto. Nós vamos precisar de uma caixa dessa, então o tamanho dela vai depender do projeto de cada um. O projeto que eu vou fazer, inicialmente, ele é bem simples. Ele vai contar com 4 tomadas, sendo elas uma para iluminação, outra para bomba, a outra para aquecedor e uma de reserva. Então, essa caixa já atende para a gente perfeitamente aqui colocar 4 tomadas aqui na lateral dela. Vai sobrar inclusive espaço para mais tomadas, caso vocês queiram usar a mesma medida de caixa. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui na lateral dela cabe com folga 4 tomadas. Então nós vamos precisar aqui de 4 tomadas, tá? Essa você encontra também, eu comprei na loja elétrica aqui, mas vocês encontram também em lojas de eletrônica. É só você pedir tomada para painel. Tem umas que já vem com rabicho de fio, eu prefiro sem o rabicho de fio, tá? Fica mais fácil da gente trabalhar. Você vai precisar de 4 tomadas desta. Vamos precisar de 4 interruptores liga e desliga com neon. O que é o neon no caso desses interruptores? Aqui dentro
tem um neonzinho que quando a chave estiver na posição ligada, ele acende. Ele fica com um LEDzinho aqui dentro, iluminando, mostrando que está aceso. Quando estiver apagada, fica apagado. Nós vamos precisar de 4 desses, que vai ser um para cada tomada, e um diferente. Pode ser quadrado também ou redondo, tanto faz, é a escolha de vocês. Mas um de cor diferente, pode ser formato diferente também, porque vai ser um interruptor para cada uma das tomadas, tá? E um interruptor geral, que vai desligar todo a parte eletrônica aqui do painel. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto antes de eu terminar de explicar o que a gente vai precisar. O que esse projeto vai ter? Ele vai ter um timer, tá? Esse timer, ele vai fazer o controle de iluminação do aquário. Então ele vai permitir que você faça uma programação nele, várias programações, ele aceita até 16 programações, tá? Ele vai permitir que você faça as programações para que a iluminação do seu aquário acenda e apague automaticamente. Ou seja, se você quiser que na segunda-feira ele ligue ao meio-dia e desligue às 6 horas da tarde, e na terça-feira ele acenda e apaga em horários diferentes, você consegue programar tudo isso aqui no controlador, no timer digital, e é um timer digital de 12 volts. Não sei se vai ficar nítido aqui, deixa eu ver. Está de cabeça para baixo. Aí, ele é um timer de 12 volts. Tá? Por que 12 volts? Porque nós vamos estar colocando aqui dentro uma fonte de 12 volts para alimentar esse timer e para alimentar o controlador de temperatura. Se alguém quiser usar o de 110, pode usar. Eu prefiro usar o de 12 volts porque é uma voltagem menor, um consumo menor também, e como eu já vou ter uma fonte aqui dentro para alimentar o meu timer, o meu termostato, então eu já vou usar esse de 12 volts também. E aqui está o termostato. Esse é um termostato modelo W1209WK. Para quem falar assim, mas ele é ruim, eu já falo por experiência própria o seguinte: ele não é ruim. Ele é um termostato muito bom. Ele é um produto chinês. É um produto chinês. Eu preferia comprar um coil, porque o coil faz o controle de resfriamento e aquecimento ao mesmo tempo. Esse aqui também pode fazer. Ele não faz do jeito que ele chega aqui pra gente, tá? Quando você compra, ele vem assim, tá? Essa caixinha aqui, ó, que faz o controle. Mais tarde a gente vai ver como é que ela funciona ligada, como faz a configuração dela e tudo mais. E vem também com um sensor dela, pra você colocar dentro da água para fazer a medição do aquário. Por padrão, esse termostato aqui digital, ele no visor dele mostra aqui em cima a temperatura do aquário em vermelho, e embaixo em azul ele mostra o que você setou como a temperatura que você quer que ele acione algo. Ou seja, eu posso configurar ele para, se a água do aquário chegou em 29 graus, ele ligue uma ventoinha para fazer o resfriamento do aquário. Ou eu posso configurar ele para, se a temperatura cair até 25 graus, eu quero que ele ligue o meu aquecedor. Só que o que nós vamos fazer aqui nesse projeto? Nós vamos fazer com que esse termostato ele verifique a temperatura da água. Se a água alcançar uma temperatura X, que aí vai ser configurável, né? Vamos supor que se a água alcançar uma temperatura de 29 graus, ele vai ligar uma ventoinha para resfriar o aquário e automaticamente vai desligar o aquecedor ou termostato. Então, quem usa aí termostato aquele de bastão, aquele cilíndrico de bastão de vidro, já deve ter ouvido relatos aí nos grupos na internet de que algumas vezes aquele termostato tem uma pane e ele começa a aquecer indefinidamente, não desliga e cozinha os peixes.
Com um controlador desse feito, a configuração e as adaptações que eu vou ensinar a fazer, ele vai impedir que isso aconteça. Por quê? Se você tiver lá o seu termostato no aquário lá, aquele bastão, aquele cilindro de vidro, e ele começar a aquecer demais, perdeu lá o próprio controle dele, vai começar a aquecer, ele não vai cozinhar seus peixes. Por quê? Quando esse termostato aqui vê que a água está subindo temperatura demais, além de ligar uma ventoinha que vai fazer a refrigeração do aquário, né, que vai jogar água na lâmina de água, vai jogar ar na lâmina de água do aquário e vai fazer com que haja um resfriamento da água, ele vai desligar o seu termostato de cilindro de vidro. Então, automaticamente, quando ele desligar o termostato, já não vai ter mais aquecimento. Aí você pode pensar, mas então se ele vai fazer isso tudo, eu posso ter, ao invés daquele cilindro que é o termostato também, eu posso ter só um bastão de aquecedor. Pode. Não tem nada que impeça você de ter. Eu gosto de usar no meu, eu ainda vou apresentar o meu novo painel para vocês depois no próximo vídeo. Eu gosto de usar em conjunto, tanto o meu termostato de bastão quanto o meu digital do painel. Mas no próximo vídeo eu mostro para vocês. Então esse vai ser o nosso projeto. Nós vamos ter um termostato que vai ligar uma ventoinha para fazer a refrigeração do aquário, tá? E ao mesmo tempo, quando essa ventoinha ligar para resfriar o aquário, que ela vai começar a girar e jogar ar nele, né? Jogar ar na superfície do aquário, da água do aquário, ele vai desligar o nosso aquecedor, fazendo assim com que a gente tenha também uma economia de água. E aí, quando a temperatura baixar, o que nós vamos ter? O próprio termostato vai acionar o seu aquecedor ou termostato de dentro do aquário, o termostato digital vai ligar ele vai voltar a aquecer a água, isso automaticamente. Então, quem for fazer o painel aí vai ter um controle total do aquário sem precisar ficar fazendo intervenção de acender e apagar a luz, ficar preocupado com temperatura. Então, explicado uma vez então como vai ser esse projeto, vamos aos materiais. Você vai precisar de uma caixa, tá, de montagem. Você vai procurar na internet como caixa de montagem. Você pode procurar no Mercado Livre. Eu comprei essa direto na loja elétrica aqui em Belo Horizonte. O tamanho dela vai ser de acordo com o que você vai fazer, tá? Você vai precisar dela, você vai precisar, para o nosso projeto, 4 tomadas de 10 amperes, tá? A questão dos 10 amperes. Sua casa é 110 volts, então pensa sempre em 10 amperes. Sua casa é 220 volts, compra a de 20 amperes. Minha casa aqui é 110 volts, todas as minhas tomadas aqui são 110 volts, então as tomadas que eu comprei são de 10 amperes. Vamos precisar de 4 delas, tá? Então vai ser uma pro filtro, tá? Uma pro aquecedor, uma para iluminação e uma reserva. Vai ficar vazio no projeto. Nós vamos precisar também de 6 portas fusível rosca, tá? De rosca para painel. Vocês encontram ele em lojas de eletrônica. Só pedir porta fusível de rosca para painel. Nós vamos precisar de 6 deles, tá? Dentro dele já estão os fusíveis, tá? Eu comprei fusíveis de 7 amperes. Por que eu comprei de 7 amperes? Como minhas tomadas são de 10 amperes, a fiação vai ser de 10 amperes. Se eu comprasse aqui um fusível de 10 amperes, quando esse fusível chegasse a queimar, toda a fiação já teria queimado junto. Então eu comprei de 7 amperes, que os fusíveis vão queimar primeiro do que minha fiação.
Vamos ter aqui as 4 tomadas, tá? Vamos precisar do nosso timer digital. Eu comprei esse no Mercado Livre, se eu não me engano o preço dele foi R$45. Ele é para painel também, não compra aquele que já vem com a tomada aqui em cima, a gente precisa desse aqui. Ele é chamado de timer nano. A gente vai precisar dele, tá? Nós vamos precisar aqui do nosso timer digital. Você vai pesquisar na internet como timer digital W1209WK. Você vai precisar dele. Ele, em geral, ele vem com o sensor dele padrão, é esse aqui, tá? É um fio com uma pastilha de medição de inox na ponta. Só que o que eu recomendo para vocês? Esse aqui, ele veio com o meu timer que eu comprei. Tem uma ponta de medição dele que é melhor. Ela é branca. Vocês podem, se vocês forem comprar no Mercado Livre, pergunte para o vendedor se ele tem uma que pode ser inserida dentro d'água. Essa aqui ela pode, mas ela tem a vida útil dentro d'água de mais ou menos 1 ano e meio. E aí ela vai começar a dar alteração na medição. Por quê? Porque ela vai oxidar. Ah, mas ela é inox, vai oxidar. O que pode ser feito para ela não oxidar é você cobrir ela com silicone, tá? Ou cobrir ela com resina. Pode ser resina de laminação, que vai impedir que ela oxide com o tempo. Mas você pode comprar diretamente que tem a superfície dela, que ao invés de inox, ela é uma superfície de PVC branca. E aí você não vai precisar ter esse trabalho de recobrir ela com o silicone ou com a resina. Por que eu estou falando da vida útil dele? Porque eu tenho experiência, tá? O meu painel que eu vou apresentar para vocês ainda, eu utilizei uma ponta de medição dessa daqui e durou exatamente esse tempo. E aí eu tive que trocar, e aí eu comprei já uma que era de plástico. Assim eu não precisava me preocupar em comprar outra dessa aqui, ter que isolar, etc. Mas, novamente falando sobre a qualidade do termostato, se ele der alguma variação de temperatura, é por causa da ponta. Então, compensa você comprar uma ponta um pouquinho mais cara, um pouquinho melhor, porque ele não estraga, gente. Tô falando sério, já tem 2 anos que eu estou usando ele, mais ou menos, e não tive problema nenhum de ter que trocar ele. Nada por ter dado problema. Ele é de 12 volts também, tá? Ele é um termostato de 12 volts. Esse aqui ele vem inclusive com um buzzer aqui, que é uma espécie de sirene, tá? Se eu ligasse ele aqui agora para vocês, vocês iam ver que ele ia apitar. Então o buzzer é configurável, você pode configurar ele para ele é como se fosse uma sirene. Então você pode configurar essa sirene para tocar quando a temperatura do seu aquário subir. Então, sei lá, você está dormindo, a temperatura subiu. Você quer ir lá olhar? Configura, a sirene vai tocar, você vai pegar, vai escutar e vai lá resolver o problema do seu aquário lá. Apesar que não vai precisar, porque a ventoinha vai ser acionada. Então eu vou ir tirando de lado aqui as coisas que a gente vai precisar. Já falei que a gente vai precisar de um botão a mais, né? Liga e desliga com neon também, tá? Pode ser também quadrado. Aqui eu tô com um redondo. Por que eu não utilizei do mesmo modelo? Muitas dessas coisas que eu estou apresentando aqui eu já tinha em casa. Então vários desses botões eu já tinha. Então por isso que eu estou reaproveitando, eu não tive que comprar eles. Mas se eu não me engano o preço deles não é muito caro não. Tem que dar uma olhada depois, uma pesquisada e olhar, que eu não lembro mais de cor. Então já falei aqui dos 6 portas fusíveis, tá? Com fusíveis de 7 amperes, que já estão aqui dentro, já encaixei. Já falei aqui do timer que a gente vai precisar. Já falei do sensor do timer.
já falei das tomadas, já falei da caixa e do nosso timer digital. Nós vamos precisar também de uma ventoinha ou duas grandes, tá? É importante que seja ventoinhas de 12 volts, tá? Essa aqui é 12 volts, 0,20 amperes, tá? Então, é 1800 RPMs. Vamos precisar de uma ou duas fontes, aí vai de cada um, que vão ser usadas para resfriar o aquário. Nós vamos precisar de uma ventoinha também pequena, de 12 volts, menor, bem menor do que as outras. Essa não é para resfriar o aquário, essa é para resfriar o painel, tá? Ela vai trabalhar resfriando o painel por dentro. Por quê? Porque nós vamos ter uma fonte lá dentro de 12 volts que, embora ela venha sem ventoinhas para resfriamento, eu gosto de colocar, que aumenta a vida útil aí da nossa fonte de alimentação. Então, lembrando, uma ventoinha menor para fazer a ventilação do aquário. Tem essa outra ventoinha aqui, reserva, ela também é de 12 volts, tá? Eu não lembro qual a amperagem dela, 0,10 amperes. Essa é um pouco mais barulhenta, tá? Ela é mais forte, mas ela faz um barulho meio que de turbina. Uma outra coisa que a gente vai precisar, e esse é essencial ao projeto, você vai ter que comprar também um relé de 12 volts de 5 pinos. Tá vendo aqui os 5 pinos de metal? Ele você encontra em casa de eletrônica. Você vai pedir um relé de 5 pinos, 12 volts. Para que vai servir esse relé? Esse relé é o que vai fazer com que o nosso termostato digital, além de acionar a ventoinha, ele também desligue o nosso aquecedor do aquário ao mesmo tempo. Então é isso que vai transformar esse termostato digital em um coil. É ele que vai fazer com que esse termostato consiga controlar duas tomadas. Ou seja, ele vai controlar ali a tomada do meu aquecedor do aquário e vai também controlar a minha tomada da ventilação. Então você vai precisar de um relé de 12 volts, tá? E 5 pinos. Esse aqui ele tem amperagem até 15 amperes. Outra coisa que nós vamos precisar, um prensa-cabo. Para que o prensa-cabo? Esse prensa-cabo é onde vai sair o cabo de força que vai ser colocado aqui para alimentar todo o painel. O cabo passa por dentro dele, ele prensa, aí você fecha ele aqui e mantém ele preso no painel. Mais para frente vocês vão ver como que vai funcionar isso. Outra coisa que nós vamos precisar. Esse aqui é um relé reserva que eu tenho. Nós vamos precisar também de um sinaleiro de 12 volts. Esse é um sinaleiro de 12 volts. O que esse sinaleiro vai fazer? Quando a temperatura do aquário subir, além de a ventoinha ser acionada, esse sinaleiro vai acender. É um sinaleiro laranja, você pode escolher a cor que você quiser. Ele vai mostrar que a temperatura subiu e que o aquário necessita de atenção. Então você pode ali de repente ficar mais de olho no aquário, ver se a temperatura vai baixar rapidamente, se não vai. Tem locais que são muito quentes no Brasil, então às vezes só a ventoinha não vai ajudar. Às vezes você tem que destampar o aquário, às vezes você tem que abrir a janela, entendeu? Então vai ajudar também visivelmente você ter noção que a temperatura subiu. É dispensável, porque o barulho da ventoinha é como um ventilador, você consegue escutar também.
E você consegue configurar também a sirene no termostato digital. Você consegue ver no mostrador do termostato digital, tem um LEDzinho pequeno. Então esse aqui eu tinha aqui em casa e eu vou colocar no projeto só para mostrar como funciona também. Nós vamos precisar de 2 conectores RCA fêmea de rosca para painel. É importante que você compre de cores diferentes, tá? No meu caso aqui eu comprei um vermelho e um branco. Para que esses conectores vão servir? Eu não vou usar uma tomada dessa convencional para ligar as ventoinhas. É desperdício. Então, desses conectores RCA, que é aquele conector onde a gente liga DVD, videocassete, atrás da televisão tem dele, está sendo substituído aí hoje em dia pelo HDMI, é aquele tipo de conector. Então, um desses conectores aqui vai ser para eu utilizar como se fosse a tomada da minha ventoinha, tá? E o outro vai ser para eu utilizar como conector para o sensor do termostato. Por quê? Para não ficar nenhum cabo saindo do painel totalmente preso, onde você puxa pode arrebentar, ele vai ser conectável. Então eu vou chegar aqui com a ventoinha, conecto, posso desconectar, conectar quando eu quiser, e o sensor do termostato digital a mesma coisa, posso conectar e desconectar quando eu quiser do painel. Então você vai precisar de 2 conectores desse fêmea. Você vai precisar também de um cabo RCA. Esse aqui ele já está até cortado, tá? Eu vou aproveitar ele no projeto. Você vai precisar de um cabo RCA. Vamos precisar de 4 parafusos finos com 4 porcas e 4 arruelas. É importante que eles sejam finos o suficiente, tá? Finos o suficiente para passar dentro desse buraquinho aqui do timer, que é o que a gente vai utilizar esses parafusos para parafusar o timer aqui no painel. Então são 4 parafusos com 4 arruelas, 4 porcas, finos o suficiente para passar aqui nesses buraquinhos, tá? E com altura o suficiente para que dê para a gente parafusar ele no painel. Ferramentas que a gente vai precisar antes de eu ir para a questão dos fios ali. Nós vamos precisar de alicate, estilete, se possível também um multímetro, tá? Quem tiver vai ser ótimo, vai ajudar bastante. Quem não tiver, puder pegar emprestado, ajuda também, mas dá para fazer sem. Só vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, mas é possível fazer sem. Eu gosto de utilizar o multímetro. E nós vamos precisar aqui da nossa fonte colmeia de 12 volts. Essa aqui é uma fonte bivolt. Aí vem um adendo que é importante mencionar. Essa fonte que eu comprei aqui, ela é 12 volts 5 amperes. Mas o que ela vai fazer? Essa fonte vai fazer? Ela só vai alimentar meu timer, meu termostato e minha ventoinha. E é uma fonte de 5 amperes. As ventoinhas, né, porque ainda tem uma de refrigeração, as duas juntas não chegam a gastar nenhum ampere. Aqui é 0,10, a outra eu acho que é 0,15. Um timer desse, no manual dele não mostra quanto que ele gasta, mas não chega a dar 1 ampere. E o timer também não. Mas eu sempre faço a conta para cima. Eu comprei uma fonte de 5 amperes. Vamos colocar que cada um dessas coisas que ela vai alimentar aqui gaste 1 ampere. Então 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu estou com 1 ampere a mais na fonte
de 12 volts. Por quê? Se eu comprar uma fonte de 5 amperes para alimentar alguma coisa que vai gastar 10 amperes, a fonte queima. Então, antes de comprar, tenha em mente se o seu projeto vai seguir exatamente como o meu projeto. Se for seguir colocando mais coisas, eu vou colocar mais ventoinhas, compra com amperagem maior. Eu vou, sei lá, colocar 2 timers, igual o meu painel hoje que controla meu aquário, ele tem 3 timers. Então, minha fonte lá é maior. E não só por isso, porque minha fonte lá, ela também alimenta a iluminação do meu aquário, que é feita com barra de LED. E qual que é a potência da minha fonte lá? Alimentando 3 timers, um termostato, 2 ventoinhas e 5 barras de LED. 16,5 amperes. Então minha fonte lá aguenta alimentar tudo isso. Esta fonte, ela é só para alimentar isso aqui, que já está aqui, que está aqui em cima, mostrando para vocês. E ainda tem alimentação do relé, né? Que ele também é 12 volts, não vamos esquecer dele. Então tem que ter isso em mente. Se você quiser fazer o painel para alimentar também sua luminária de LED, que gasta, que utiliza 12 volts, você pode, tá? Quando eu estiver fazendo a montagem da parte elétrica do painel, na hora que eu chegar na parte da iluminação, eu vou explicar, gente, para quem a iluminação é 110 volts, vai fazer assim. Para quem a iluminação for 12 volts via LED, pode fazer assim. Por quê? Tem muita gente que acaba comprando essa fonte e deixa de pendurada debaixo do móvel do aquário. Outros compram aquelas fontes parecendo carregador de notebook e deixa lá espetada na tomada só para alimentar uma luminária LED. E nós vamos ter a possibilidade de fazer com que um painel desse toque todo o aquário. Tanto a iluminação, o meu ali é assim. Eu não tenho fonte avulsa no meu painel. Eu não tenho uma fontezinha ligada na tomada do lado, sabe? Eu não tenho uma adaptação. É tudo alimentado por ele. Ele recebe 110 volts, chega dentro dele, ele joga 110 para quem precisa de 110 e 12 volts para quem precisa de 12 volts. Então, se minhas luminárias fossem de 110 volts, eu teria que jogar 110 volts. Quem for tem a luminária de LED, pode ser fita de LED, pode ser barra de LED, sei lá, pode ser uma tubular de LED. As tubulares de LED geralmente utilizam 110 volts, então não precisa. Mas, então tenha isso em mente. Se você for modificar o projeto, eu quero colocar minha iluminação também para ser tocada pela fonte que vai estar interna aqui. Pode fazer, mas saiba o quanto de ampere você precisa para suas luminárias, o quanto você precisa para cada equipamento e joga a mais. Porque se você jogar a menos, você vai queimar sua fonte e vai ter que